Gravação. Bom dia, João. Bom dia, doutor. Teu nome completo, por favor. João Carlos Oliveira da Silva Filho. Nome do seu pai e da sua mãe. João Carlos Oliveira da Silva é o nome do meu pai. Adriana Martins Oliveira é o nome da minha mãe. E qual a data do seu nascimento? Dia 22 de novembro de 2003. O senhor é natural de onde? Do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Está há quanto tempo em Florianópolis? Estou há um ano e 10 meses, se eu não me engano. Um ano e 10, um ano e 11, por aí. Um ano e 11 meses, certo. Isso. Atualmente, o senhor é casado ou solteiro? Solteiro. Certo. Bom, nessa primeira abordagem, João, as perguntas que eu fiz para o senhor foram só para obter sua qualificação, só para saber quem o senhor é. Na sequência do interrogatório, ainda faremos perguntas sobre a vida do senhor e sobre os fatos de que trata esse processo. Nessa continuação, se o senhor quiser, o senhor não precisa responder às perguntas que eu fizer, que o promotor de justiça fizer, que o assistente de acusação fizer, que a sua defensora fizer ou que os senhores jurados fizerem. Seu silêncio não vai importar em confissão e não poderá ser interpretado em seu prejuízo. Ninguém, especialmente os senhores jurados, pode considerar o senhor culpado pelo simples fato de o senhor não querer responder às perguntas a partir de agora. Mas essa é a oportunidade que o senhor tem de querendo esclarecer por que estão acusando o senhor de ter praticado esses crimes. Eu vou fazer a leitura da denúncia para o senhor lembrar do que está sendo julgado na data de hoje. Segundo a denúncia, no dia 20 de outubro de 2023, por volta das 13h50, 1h50 da tarde, no estabelecimento comercial Café François, situado na rodovia José Carlos Daus, Corporate Park, em Santo Antônio de Lisboa, o senhor, com a intenção de matar, por motivo fútil, mediante dissimulação, traição e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa dos ofendidos, tentou matar Gabriel Giuliatti Albieri e Gabriele Rosa de Oliveira, seus colegas de trabalho, ao desferir diversos golpes de arma branca, causando lesão descrita no laudo pericial de lesão corporal. Segundo a denúncia, o motivo da ação delitiva foi fútil, porquanto a dupla tentativa de homicídio ocorreu em razão de desavenças anteriores entre o senhor e as vítimas, envolvendo assuntos relacionados ao local de trabalho. Ainda segundo a denúncia, o senhor agiu mediante simulação, traição e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, já que se certificou que as vítimas estavam sozinhas no refeitório da empresa, escondeu uma faca sob as vestes e foi até o local, fingindo que iria guardar seus pertences no armário. Assim, segundo a denúncia, o senhor aguardou que Gabriele passasse pelo senhor e se direcionasse para deixar o refeitório, momento então em que passou a desferir diversos golpes de faca contra as costas do Gabriel. A ação, segundo a denúncia, foi interrompida pelo retorno de Gabriele ao refeitório, oportunidade em que o ofendido Gabriel aproveitou para se esquivar e tentar se esconder no banheiro. Nesse momento, segundo a denúncia, o senhor atacou a vítima Gabriele, desferindo diversos golpes de arma branca em seu corpo, alvejando-a também nas costas. A ação do senhor somente foi interrompida, segundo a denúncia, pelo retorno de Gabriel ao local, pois assim o senhor voltou sua atenção ao ofendido, momento que funcionários do estabelecimento socorreram Gabriele, tirando-a com segurança do local. Ato contínuo, segundo a denúncia, a vítima Gabriel buscou abrigo no banheiro, impedindo que o senhor o agredisse novamente, ao passo que os funcionários adentraram no refeitório e neutralizaram o senhor, retirando a arma branca que portava. Segundo a denúncia, a morte das vítimas somente não aconteceu por razões alheias à vontade do senhor, cingindo-as aos fatos de que a tentativa de homicídio perpetrada em desfavor de Gabriel foi interrompida pelo retorno de Gabriele ao refeitório, oportunidade em que o Gabriel aproveitou-se para se esquivar e tentar se esconder no banheiro. B. A tentativa de homicídio praticada contra Gabriele foi interrompida por Gabriel, que desviou a atenção do senhor, fazendo com que funcionários do estabelecimento conseguissem tirá-la do local. E, na sequência, a vítima Gabriel conseguiu se abrigar no banheiro, impedindo assim que o senhor lhe desferisse outros golpes. Diz ainda que os funcionários adentraram no refeitório conseguiram desarmar o senhor e as vítimas foram socorridas e encaminhadas à UPA, local onde receberam rápido e eficaz atendimento médico. O senhor é acusado, então, de 2 tentativas de homicídio duplamente qualificadas, pelo motivo fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Essa é a acusação que pesa contra o senhor. A partir de agora, João, o senhor gostaria de responder às perguntas ou permanecer em silêncio? Eu vou responder, doutor. Todas as perguntas? Sim, senhor. Ok. A profissão do senhor? O que o senhor trabalha? Eu trabalhei como frentista no Rio de Janeiro, mas aqui em Florianópolis eu estava exercendo a função de auxiliar de cozinha. E qual era a renda média do senhor? Em média, entre 2 e 2.500. Certo. Estudou até que série? Eu terminei o ensino médio completo e eu estava cursando a faculdade, senhor. Faculdade de quê? Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Ok. Mora em casa própria ou aluguel? Aluguel, senhor. Pagava quanto de aluguel? Eu morei em 2 casas diferentes aqui em Florianópolis. Na primeira, eu pagava 1.700, que era na Vargem Grande. Depois eu fui morar com o Cave, que é um amigo meu, e o aluguel era 1.400, na Cachoeira do Bom Jesus, ambas no norte da ilha. 1.400 dividido por 2? Por 3. Era eu, ele e a mulher dele, a Bárbara. Ok. O senhor tem filhos? Não, senhor. O senhor tem algum vício? Usa algum tipo de droga? Não, senhor. Não? Crack, maconha, cocaína? Não? Não, não, senhor. Certo. Título de eleitor, o senhor tem? Tenho, sim, senhor. E vota em que cidade? Meu título ele é do Rio de Janeiro, eu voto na cidade de Belfor Roxo. Certo. Não transferiu para Florianópolis ainda? Não deu tempo, senhor. Ok. O último endereço do senhor, o último local da sua residência? Meu último endereço foi na servidão... Nossa, agora... Perdão, doutor, não me lembro o nome da rua. Sei que é na Cachoeira do Bom Jesus. É de frente para a Academia Fox, que é uma referência. Certo. De frente para a Academia Fox. Isso, na Cachoeira do Bom Jesus. Além desse endereço, o senhor teria algum outro endereço para informar? O endereço da minha mãe. Qual é o endereço dela? Servidão Família Nunes de Silva, número 214, apartamento 202, Vargem Grande, Florianópolis. Ok. O senhor já foi preso ou processado anteriormente? Não, senhor. Não. No Rio de Janeiro tem algum processo? Não, senhor. Quando adolescente, já teve algum ato infracional? Não, senhor. Não? Ok. Em relação a esses fatos em julgamento hoje, o senhor gostaria de dar sua versão, esclarecer o que aconteceu? Sim, senhor. Fique à vontade, então. Primeiramente, um bom dia ao meritíssimo, ao promotor, aos demais. Bom, vamos ao início, né? Quando eu cheguei em Florianópolis, que eu vim para cá justamente para poder trabalhar, para estudar. Florianópolis, Santa Catarina em geral, é um estado seguro, né? É um dos estados mais seguros e com a melhor qualidade de vida do Brasil. Então, eu optei por vir para cá porque todos sabemos que a violência no Rio de Janeiro é algo que não tem como explicar, infelizmente. Então, eu vim para cá, eu comecei a trabalhar no Café François, e até então eu tinha uma proximidade com as vítimas, assim que eu cheguei. Nós saíamos para almoçar junto, eu, o Gabriel e a Gabriele, nós tirávamos o nosso horário de almoço junto, né? E só que eles começaram a querer me oferecer uns negócios, né, maconha, essas coisas assim, no meu horário de expediente. Eu nunca gostei de drogas. Até então eu tive o sonho desde pequeno que era de seguir carreira militar, né? Então ele começou a me oferecer, e nós tivemos uma desavença por causa disso, que eu falei que por mim ele deveria ser preso por estar portando a maconha ali, né? As drogas em si, e por ficar oferecendo para o pessoal do trabalho, né? Porque ele oferecia trazer a droga para o pessoal do trabalho, o pessoal dava o dinheiro para ele, ele trazia. Eu falei que por isso ele devia ser preso. Aí começou algumas desavenças, né, entre eu e ele. Aí ele ficava falando que eu não conhecia ele, que lá no Rio Grande do Sul lá ele era envolvido com o crime, né, que ele conhecia um monte de gente que era envolvida aqui, mas eu nunca dei muita importância não, eu deixava ele falar. Aí continuei trabalhando e isso foi continuando. Aí eles começaram a falar sobre a minha aparência, começaram a falar do meu cabelo, eu usava dread, eu tinha um cabelo grande, eu usava uns dreadzinhos, começaram a falar sobre isso, começaram a falar que o pessoal do trabalho tinha que ficar de olho em mim, porque eu era do Rio de Janeiro, o pessoal do Rio de Janeiro é tudo bandido, sabe, fazendo essas insinuações, né, essa é xenofobia, isso, né, fazendo bullying comigo, e isso foi se prolongando, eu já tinha conversado com a dona Fabíola, que era a nossa gerente, com o senhor Benoit, ninguém nunca fazia nada, e isso continuava dia após dia, uma vez eu cansado já, né, de tudo isso acontecer, eu não me orgulho disso que eu fiz, né, eu tentei me dopar de remédio, sabe, doutor, infelizmente eu tentei acabar comigo mesmo, porque eu já não aguentava mais, aquilo já estava me sufocando, já não estava mais bem psicologicamente. Até então, os demais funcionários, porque já deporam agora, mas eles poderiam confirmar isso, que eu cheguei no outro dia no trabalho, eu até coloquei um atestado, que eu cheguei com meus 2 olhos vermelhos, sangue, que eu fui no médico, eles falaram que eu tive um derrame ocular, um negócio assim, né, eles poderiam confirmar. E isso foi continuando, eu falando com a dona Fábio, que é a Fabíola, falando com o seu Benoit, e nada. Aí continuava todo dia, aí até que eu cheguei para o seu Benoit e falei, ô seu Benoit, o Gabriel está me ameaçando, eu vou na polícia.
Aí ele falou que ele não poderia fazer nada, mas se eu quisesse ir na polícia, eu poderia. Aí eu saí no meu horário de almoço, eu fui até a Polícia Militar Rodoviária, em Santo Antônio de Lisboa. Aí ali eles falaram que não poderiam registrar o boletim de ocorrência só na delegacia mais próxima da Polícia Civil. Quando eu saí do trabalho, eu fui até a Polícia Civil em Canasvieiras, a delegacia, né? Só que quando eu cheguei lá, a delegacia estava fechada, não tinha ninguém. Aí tem até um postinho da polícia, da PM, ali quase de frente para a delegacia, numa pracinha, do lado do posto de gasolina. Aí eu perguntei à PM ali se tinha alguém no posto, se eles poderiam registrar o boletim de ocorrência. Aí eles falaram que não, que eu teria que retornar outra vez ali na Polícia Civil para registrar o boletim da ameaça, né? Aí, quando eu voltei para casa, para Vargem Grande, eu estava morando na Vargem Grande nessa época, e minha mãe chegou chorando, falando para eu não fazer, para eu não dar queixa deles, porque se de fato ele tivesse esse tal envolvimento que ele dizia ter, esse conhecimento que ele dizia ter, ele poderiam querer me prejudicar aqui, poderia querer fazer alguma coisa mais séria comigo, ou colocar alguém de facção daqui para fazer alguma coisa comigo, para falar que eu estou dando parte, que eu estou botando a polícia atrás deles. Aí eu decidi não dar parte. Continuei no trabalho, dia após dia, mesma situação, nada mudava, nada mudava, nada mudava. E eu sempre avisando a dona Fábio, Aí a dona Fabíola, ela chegou, ela tinha pedido para mim fazer umas anotações, porque ela estava vendo que tinha algumas saídas de salgados, doces, que o pessoal do trabalho não estava anotando, né? Era uma função que ela me deu ali extracurricular, né? Não ganhava para isso, não tinha função para isso. Ela pediu para eu anotar porque ela viu que eu era bem certinho com as minhas coisas. Aí eu ficava anotando, né? O pessoal pegava as coisas ali e às vezes esquecia de anotar. Acontece, às vezes a gente esquece na correria do trabalho, aí vou pegar um almoço ou então um doce. Esquece, é normal, eu só anotava. Eu sempre anotava, no final do dia eu passava tudo para ela. Aí eu sempre saía para almoçar, na cozinha onde eu trabalhava tinham 2 prateleiras do lado da geladeira. Eu sempre deixava no negocinho de botar pão. As minhas anotações, quando eu saía para almoçar, eu deixava escondidinho, que só eu que trabalhava na cozinha, era eu e o Jonathan, o rapaz que a gente chamava de primo lá, que era o apelido dele. Só eu e ele, então ninguém tinha mais acesso, eu sempre deixava lá. Um certo dia eu voltei, meu papel não estava lá, eu perguntei se o Jonathan pegou, ele falou que não. Aí eu falei com a Fábio, Fábio, minhas anotações ali sumiu, amanhã eu volto a fazer. No outro dia, quando eu retornei, de manhã cedo, assim que eu cheguei, preparei a cozinha, eu que ia abrir a cozinha do café, que fazia a produção das 3 lojas. Eu fazia sozinho, né? Até meio-dia eu ficava sozinho na cozinha. Aí a Gabriela, ela chegou e tacou assim na mesa, pum. A minha anotação aí, ó, tu perdeu. Falou assim, minha mãe, ó, tu perdeu, deixou cair, um negócio assim. Aí eu parei assim, tá bom, obrigado. Aí eu peguei minhas anotações, entreguei para a Fábio, ó, isso aqui é de ontem, estava na mão da Gabriele. Depois disso, todo mundo começou a ficar sabendo ali que eu estava fazendo as anotações, aí começou um monte de burburinho, falar que eu estava caguetando eles, né, que eu era X9, que eu estava entregando o pessoal que estava pegando as coisas. Mas não é, eu não estou entregando, estou fazendo meu trabalho, foi uma função, o meu gerente me pediu para fazer. Eu só estava fazendo o que me foi pedido. Aí ficou esse burburinho, X9 para cá, X9 para lá, cagueta o João, e ficava nessas implicâncias, esse bullying comigo, essa perseguição, essas ameaças, um negócio que eu não já estava aguentando mais, até que chegou no dia dos fatos, que eu saí para o meu horário de almoço, eu saí para ir no banheiro primeiro, aí eu saí, minha mãe estava sentada lá de fora, chorando, conversando com o Sérgio, que era um rapaz que fazia as entregas lá para a gente. Aí eu perguntei o que foi. Aí ela, não sei o que, o Janique brigou comigo. Aí eu falei, não, o Janique não brigou contigo, porque tu não chora quando o Janique dá esporro em vocês na confeitaria. A senhora nunca chorou. Aí ela foi e me falou, não, a Gabriele estava lá falando que tu não tinha peito de aço e essas coisas assim. Aí eu falei assim, não, cara, não chora por causa disso, deixa eles lá, a gente não tem que dar importância para essas coisas que eles ficam falando, não. Eles não vão fazer nada. Aí eu fui almoçar. Almocei, aí eu voltei. O Gabriel ia sair depois de mim para o almoço. Aí na hora que eu saí, que eu voltei, perdão, eu voltei, aí eu fui chamar ele para ele sair. Aí ele passou por perto de mim, ficou me chamando de vagabundo e saiu rindo.
Aí eu já estava com a mente, já não aguentava mais, que aquele fato vinha decorrendo, acarretando ao longo dos 6, 7 meses que eu estava trabalhando lá todos os dias. Infelizmente, eu acabei surtando, eu sei, eu errei. Se eles estivessem aqui agora, eu ia pedir perdão às vítimas, mas em momento algum eu queria matar eles, eu queria matar ninguém. Eu só queria que aquilo tudo parasse, cessasse. Eu só queria poder ficar em paz, seguir minha vida, trabalhar, fazer minha faculdade, em breve poder fazer minha prova, meu concurso ali, para eu tentar seguir minha carreira militar, que era o meu sonho de infância, de menino, porque meu pai foi militar, meu avô foi militar, era meu sonho de menino. Eu só queria poder seguir minha vida em paz. Eu não queria nada disso. Mas na hora ali eu acabei surtando, eu não aguentei mais, o meu psicológico não aguentou. Infelizmente, eu fiz aquilo, mas na hora ali que tudo acabou, que eu voltei em mim, eu olhei, eu pensei, cara, eu fiz besteira. Meu Deus do céu, eu peguei meu telefone, eu só mandei mensagem pessoal, pedi perdão pelo pessoal da minha família lá do Rio. Comecei a ligar para a polícia, e nada eu consegui falar, e a minha mente funcionando ali, eu pensando assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu fiz besteira, meu Deus, o que eu fiz? Eu peguei e falei assim, falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu vou até a Polícia Militar Rodoviária, vou lá, vou me entregar, vou falar o que eu fiz e vou falar para me levar preso. Que na hora ali eu falei, meu Deus do céu, aí eu desci do Corporate e fui andando até a Polícia Militar Rodoviária, que fica mais abaixo, deve ser mais ou menos uns 800 metros, 1 quilômetro, provavelmente, que é do lado do Forte Atacadista ali de Santo Antônio, e o Corporate é um pouco mais em cima. Aí eu cheguei lá na Polícia Militar Rodoviária, eu falei os fatos a um sargento que estava na ocasião, no presente momento. Ele chamou uma viatura para me conduzir até a delegacia. Naquele dia, em que momento que o Gabriel, segundo a versão do senhor, ele teria ameaçado o senhor, teria falado alguma coisa para o senhor? O fato aconteceu 1h50 da tarde. Certo. Na hora que eu voltei do almoço, eu falei para ele sair. Aí na hora que ele foi sair para o almoço, ele pegou e ficou me chamando de vagabundo, e saiu rindo um monte. Ele chamou o senhor de quê? De vagabundo. Só de vagabundo? É, que eu não estava fazendo nada, eu estava voltando do almoço. Sabe, Certo. aí minha mãe disse que que a Gabriela já tinha falado que eu não tinha peito de aço, como se ele fosse me dar um tiro, alguma coisa, como fosse a prova de bala, sabe? Gabriel, então, estava indo para o refeitório almoçar e o senhor estava voltando. Correto. E aí, foi em que local? Foi no refeitório mesmo? Foi é porque a gente sai do refeitório, vem por fora do café. Aí a gente entra ali bem do ladinho da sala onde fica a gerente ali, a dona Fábio, aí tem um corredorzinho. Aí eu passei no corredorzinho, fui lá na frente chamar ele. Aí na hora que ele foi passar, ele falou. Aí ele veio, me chamou de vagabundo e saiu rindo, olhando para minha cara. Tá. Há uma versão aqui que o senhor teria mandado uma mensagem antes de agredi-lo para alguém. O senhor lembra disso? Aconteceu isso? Correto. Para quem o senhor mandou e o que o senhor escreveu na mensagem? Se eu não me engano, eu mandei mensagem, acho que foi para o Cavik. Eu falei para ele, ô Cavi, eles estão indo lá falar besteira para minha mãe, cara. Minha mãe tá lá chorando um monte. Não sei se eu vou conseguir aguentar isso. Tá. Algo do gênero, que eu Mais falei, ou menos, pelo que eu me lembro. Isso foi durante o seu intervalo de Meu almoço? horário de almoço, correto. Antes de cruzar com o Gabriel, então? Correto. Antes dele chamar o senhor de vagabundo, segundo o senhor alegou aí. Correto. Certo. Nessa mensagem, o senhor disse que iria matá-lo? Não que eu me lembre. Pelo que eu me lembro, eu nunca tinha falado que eu ia matar alguém antes disso, não, doutor. Disse que ia fazer alguma coisa que era para ele perdoar, alguma coisa nesse sentido, não? Eu posso ter falado, perdão, eu não me lembro o fato. Eu sei que eu tinha falado que eu já não aguentava mais, que eles estavam indo falar besteira para minha mãe, que ela estava chorando. Disso eu me lembro. Essa mensagem foi depois do senhor conversar com a sua mãe, no seu intervalo de almoço, e antes de cruzar com o Gabriel? Correto. Eu conversei com a minha mãe e fui para o meu almoço. Aí eu mandei essa mensagem para o Cavik, quando eu retornei, aí eu fui chamar o Gabriel para ele ir almoçar, ele passou por mim, aí ele falou isso, aí... Certo. O senhor sai do almoço, cruza com o Gabriel e vai em direção ao seu trabalho? Isso. Aí, no trabalho, o senhor pega a faca e volta? Não. Ou a faca já estava no refeitório? A faca eu peguei na cozinha de trás. Na cozinha de trás. São duas cozinhas. Tem a que eu trabalhava, que era a cozinha da frente, que era mais próxima ali do balcão, que era onde se fazia os sanduíches, a rabanada, que era a minha função. Então, o senhor não foi até o seu local de trabalho, foi para outra cozinha? Não, eu retornei, chamei o Gabriel. Aí ele passou, me chamou de vagabundo e foi almoçar. Tá. Aí, nisso que ele foi almoçar,
eu fui atrás, eu fui na cozinha de trás, que é a cozinha que o Thomas trabalhava, que é um venezuelano que trabalhava com a gente, e peguei a faca lá naquela cozinha. Essa cozinha não era onde o senhor trabalhava, então? Não é a cozinha que eu trabalhava. Tá. O senhor sabia que a faca estava lá? Sabia porque era uma cozinha também. A faca era essa aqui? Correto. Essa aqui? Correto. Certo. E aí o senhor... Bom, tem as filmagens ali, segundo consta, o senhor entra no refeitório com a faca escondida dentro da calça, é isso? Entre a calça e o avental, na certo. cintura. O senhor trancou alguma das portas antes de iniciar as agressões? Não, senhor. Não trancou nenhuma das Não, senhor. portas? Tá. O objetivo do senhor era apenas o Gabriel ou o Gabriel e a Gabriele? O senhor sabia que o Gabriel estava lá porque cruzou com ele. Sabia que a Gabriele também estaria no refeitório? Não sabia. Não. E por que o senhor agrediu ela, então? Até então, doutor, eu nunca quis fazer nada contra a Gabriele, porque até então eu tenho a minha seguinte opinião, que eu me formei assim com meu pai. Eu sou um homem. Homem jamais deve levantar a voz ou a mão para uma mulher. Eu aprendi isso desde pequeno. Então, até então na filmagem, vocês já viram a filmagem, mostra que eu, por mais que eu sabia que eu estava fazendo besteira, eu esperei ela sair. Porque eu não queria ela naquela cena. Que ela é uma mulher. A minha mãe é uma mulher, eu tenho uma irmã pequena. O senhor deu várias facadas nela? Sim, doutor, mas ali na hora eu surtei. Eu peço perdão. Não, eu sei, mas o senhor está dizendo que não quis fazer nada, mas o que a gente tem é que ela levou várias facadas, né? Sim. Né? E inclusive, a agressão inicia dentro do refeitório e finaliza lá na porta do corredor. Pelo menos as imagens mostram isso. Não, sim, ok. Só que assim, eu deixei ela sair que eu não queria fazer nada, só que na hora ali do ato... O senhor deixou ela sair ou, segundo a denúncia, o senhor está sendo acusado de um crime de tentativa de homicídio, que o senhor tentou matar e só não matou por razões alheias à sua vontade. Essas razões foram colocadas aqui na denúncia. Em relação a Gabriele, uma das razões que o senhor não conseguiu matá-la é que o Gabriel apareceu, depois de ser esfaqueado, distraiu o senhor foi em direção a ele e os funcionários abriram a porta e tiraram a Gabriele. Só para o senhor entender. Ok. Essa é a versão da acusação. Okay. O senhor diz que o senhor parou voluntariamente de agredi-la? Correto. É isso? Correto. Mas quantas facadas o senhor já tinha dado nela? Eu não me lembro, porque vou ser bem sério para o senhor. Na hora ali eu surtei, a minha vista escureceu, deu um apagão assim e eu agi sem controle do meu corpo. Tá. Em relação ao Gabriel, as imagens mostram que o senhor deu algumas facadas nele, ele se levanta, ele corre em direção aos fundos, a Gabriele aparece, né? Essa é, segundo a denúncia, uma das razões pelas quais o senhor não continuou agredindo, porque a Gabriele apareceu, distraiu o senhor e ele correu, e depois há um segundo momento em que o Gabriel distrai o senhor quando o senhor esfaqueava a Gabriele, e o senhor vai em direção a ele, só que ele consegue se trancar numa porta. Certo. Né? O senhor golpeou a porta também, chutou a porta? Há uma referência quanto a isso. O senhor falava alguma coisa para eles? Não que eu me lembre. Não? Não. Tá. Certo. Bom, João, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes de eu passar a palavra ao promotor, ao assistente de acusação, à defensora pública e aos jurados para fazerem outras perguntas para o senhor? Não, senhor. Não? Ok. Então eu passo a palavra ao promotor de justiça. Excelência, assistência e acusação iniciará os questionamentos. Ok. Senhor João, bom dia. Bom dia. O senhor se recorda do dia em que o senhor prestou depoimento frente ao delegado de polícia, que esteve aqui hoje depondo? Muito vagamente, mas eu me recordo de algumas partes. Naquele momento que o senhor prestou depoimento lá na fase policial, o senhor estava tranquilo? Senhor, tranquilo, eu não posso falar que eu estava, né? Eu estava com a mente, minha mente estava pesadíssima. Ainda Meu estava. psicológico estava abaladíssimo, até agora ainda está, porque infelizmente eu tive uma atitude que não é da minha natureza, isso não era eu, nunca foi, eu sempre fugi de briga, de confusão, de tudo, até quando eu residia no Rio de Janeiro. Então eu não posso falar que eu estava tranquilo, eu estava com a minha mente conturbada. Eu lhe pergunto porque o depoimento que o senhor deu lá na fase policial tem uma diferença gritante do que o senhor está nos dizendo hoje. Claro. Certo? Lá na fase policial teve alguma imperfeição no seu depoimento? O senhor foi ameaçado na Polícia Civil a assumir algo?
Não, Foi senhor. coagido? Não, senhor. Jamais. Agiram tranquilamente com o senhor lá? Como eu já disse, eu não estava tranquilo, pois eu estava com a Mas mente perturbada. agiram tranquilamente com o s- senhor? Sim, o delegado, os policiais em questão foram tranquilos comigo. Profissionais? Foram profissionais. Tá. Lá também na fase policial, e isso consta do depoimento do doutor delegado, de que o senhor teria afirmado que, solto, terminaria o serviço. Isso é verdade? Doutor, se eu falei, eu peço perdão, mas, assim, eu não faria. Eu não faria. Na hora eu posso ter falado porque eu estava perturbado, estava com raiva. Quero deixar tranquilo na questão religiosa, porque eu não sou padre. A questão do perdão, o senhor pode... ok. Tá. A pergunta é muito simples. O senhor falou ao doutor delegado, eu termino o serviço se eu for solto? Eu provavelmente falei. Provavelmente eu falei. Nesse Infelizmente. interregno, depois que o senhor saiu da cena do crime, até o momento em que o senhor perdeu o seu telefone, que foi apreendido o seu telefone. Correto. O senhor se lembra quais as pessoas que o senhor contatou via WhatsApp, serviços de mensagem ou mesmo por telefone? Eu acho que foi o Cavik, o meu avô lá do Rio, a minha avó. Eu acho que só. Tá. Em algum momento o senhor usou a seguinte frase a algum deles, mas mais especificamente ao Cavik, que hoje o senhor não iria fazer o jantar? Ah, sim, foi depois dos fatos. Eu falei para ele, eu falei que eu não ia voltar para casa. Mas essa frase específica, hoje eu não volto fazer a janta. Sim, é porque eu que fazia comida dentro de casa e como já tinha acontecido os fatos e queria ir até a polícia para me entregar pelo que eu fiz, né? Porque eu sei que eu cometi um erro gigantesco, um crime, né? E eu queria ir até lá para me entregar. Então eu falei para ele, eu não vou voltar para fazer a janta, que era eu que fazia. Retornando no lapso temporal antes do fato, em algum momento o Gabriel ou a Gabriele lhe constrangeram ou lhe obrigaram ao uso de maconha ou de qualquer outro tipo de droga? Sim, senhor. O senhor utilizou droga forçado? Não cheguei a utilizar, eles me ofereceram. Eles falaram, não, vai, fuma com a gente aqui, pá. Sempre no horário de almoço eles saíam, tinha um sítiozinho do lado ali do Corporate Park, e o caseiro deixava a gente para lá. Eu sempre ia com eles, só que aí eles começaram a ficar falando, não, fuma com a gente. Ele, a Larissa, a Gabriele, fuma com a gente, cara, toma aqui, não vai dar nada. O seu horário de almoço era o mesmo do Gabriel? Quando eu comecei a trabalhar lá, sim. Então o senhor começou lá, qual era a sua função? Auxiliar de cozinha. E o senhor, neste período, trabalhava com o Gabriel? Sim. O senhor foi aprendiz do Gabriel? Não. No dia dos fatos, a sua função continuava a mesma que quando o senhor começou a trabalhar? Sim. O seu contato com o Gabriel era direto? Era trabalho, né? Era todo dia. Tinha algum nível de superioridade hierárquica? Ele te mandava fazer alguma coisa? Olha, ele não poderia, porque ele não tinha esse poder, né? Não tinha essa hierarquia para mandar, mas ele aconselhava. Faz tal coisa. E eu sempre fazia, né? Porque ele estava lá há mais tempo. Sempre ele falava, porque quem está há mais tempo normalmente sabe mais. Então, eu ouvia os conselhos. O senhor ficou com um encargo, segundo o seu relato, por parte da dona Fabiola, de fazer anotações referentes a objetos, a produtos que eram pegos e que não eram, enfim, anotados. O senhor fez algum tipo de denúncia ou levou ao conhecimento da dona Fabiola algum desses produtos pego pelo senhor Gabriel? Doutor, diversas pessoas pegavam as coisas, às vezes esquecia de anotar, ou até mesmo quando anotavam, eu anotava de novo para a Fabiola ver quem estava anotando certinho. Todos os produtos que eu via, todos os funcionários pegando, eu anotava, até mesmo da própria Fabiola.
Pergunta bem específica. Do Gabriel, o senhor tomou nota e levou o conhecimento da dona Fabíola, algo que, digamos assim, fosse algum ato ilícito, alguma subtração ilícita do senhor Gabriel? Doutor, eu não vou falar que foi uma subtração ilícita, porque eu não sei, porque para mim, se ele fez por querer, eu não posso afirmar. Eu digo então que esqueceu, que é mais correto para mim. Então, sim, respondendo essa pergunta, Teve indicação sua do nome do Gabriel? teve indicação do nome do Gabriel, assim como teve dos demais funcionários. Teve indicação do nome da Gabriele? Também. Isso gerou algum transtorno para eles? Eles foram chamados a atenção? A dona Fabíola chegou a procurar eles para acertar essa situação? Gerou algum prejuízo para eles? Que o senhor tenha conhecimento? Se a dona Fabíola chegou para eles para dar algum esporro neles ou falar alguma coisa, eu não tenho esse conhecimento. Mas o que acontece? Os produtos eram descontados com um desconto na nossa folha, certo? De salário. Então, assim, prejuízo teve, mas não somente para eles, para todos os funcionários. Que eu anotei o nome, no O senhor caso. sofreu algum tipo de ameaça, de constrangimento dentro da instituição prisional em que o senhor se encontra? Sim. Que natureza? É que eu estava comentando com um rapaz uma vez no pátio ali, sobre o que eu falei agora, né? Que eu vim do Rio de Janeiro, que eu tinha o sonho de ser polícia. Só que eu, por um momento, acho que eu esqueci onde eu estava. Eu estava dentro de uma cadeia. Eu falei que eu queria ser polícia. E teve um pessoal lá que quis me bater lá. Mas daí a polícia penal veio e pegou todo mundo ali. Não deixou eles me bater. Alguma ameaça que tenha lhe sido dirigida dentro do presídio e que tenha sido a mando do Gabriel ou da Gabriele ou de algum familiar das vítimas? Não que eu saiba. O senhor nos traz um relato de quando a Gabriele atirou as suas ditas anotações frente ao senhor. Em que local foi esse? Na cozinha? Dentro da cozinha onde o senhor trabalhava. Correto. Na frente de quem? Ninguém. Ninguém Quando eu estava. chegava na cozinha, eu trabalhava sozinho na cozinha até meio-dia. Das 7 ao meio-dia eu ficava sozinho na cozinha. Certo. E ali não tinha mais ninguém que visse esse ato da dona Gabriele. Correto. O senhor reagiu naquele momento? Naquele momento eu fiquei pasmo, porque eu não sabia que ela que tinha pego. Porque no dia anterior eu tinha deixado dentro de uma cestinha que a gente coloca pão na prateleira do lado da geladeira na cozinha. No dia dos fatos, especificamente, o senhor sabe se o senhor Janique teve algum desentendimento ou alguma situação de trabalho mais atritada com a sua mãe? Não que eu saiba. O senhor, quando dos fatos, o senhor se recorda, embora diga que estivesse, enfim, mais fora de si, e esse é o seu relato, o senhor se recorda aonde atingiu as facadas no Gabriel? Eu sei que, eu acho que, eu sei, a primeira pegou nas costas, agora as demais facadas, aonde foi nele e na Gabriele, eu não sei informar. Na Gabriele, o senhor se lembra com tranquilidade de ver aonde o senhor desferiu as facadas? Como eu acabei de dizer, eu não me lembro, só lembro da primeira no Gabriel, as demais eu não me recordo aonde foi, aonde pegaram. O senhor sabe por quantas vezes o senhor atacou o Gabriel? Não, senhor. O senhor sabe por quantas vezes atacou a Gabriele? Não, senhor. Quando o senhor cessou as agressões, tinha mais alguém além do Gabriel, da Gabriele e do senhor no interior? Ali no refeitório? No refeitório. Não. Excelência, de parte da assistência, sem mais perguntas. Passar ao doutor promotor. Senhor promotor. Sim, excelência. Bom dia, João. Bom dia, doutor. João, a pergunta é bem objetiva. Por que você quis matá-los? E se quis, por quê?
Doutor, primeiramente, como eu já havia O senhor dito... não quis matá-los? Eu não quis matá-los. Perdão, qual foi a segunda parte? E por que seria, então, e por que, dependendo da sua pergunta, a sua resposta, eu iria fazer a seguinte pergunta. A pergunta é a seguinte: por que o senhor, então, após desferir as facadas em Gabriel, que depois correu para dentro da porta do banheiro, o senhor ainda foi à porta do banheiro e faqueou a porta? Como eu já disse, naquele momento eu estava fora de mim, minha cabeça estava conturbada, eu entrei em um momento de pânico, em surto. Eu estava fora de mim, eu surtei, doutor, infelizmente. Porque o senhor deu facadas contra a porta, e se aquela porta abre? Infelizmente, ela não aconteceu nada. A porta ficou bem, tudo ficou bem, a porta não abriu, graças a Deus, porque naquela hora eu estava com a mente muito conturbada. Graças a Deus aquela porta não abriu e as vítimas estão vivas, estão bem, sabe? Graças a Deus, porque infelizmente eu não sei o que seria, porque eu estava muito conturbado, porque a minha intenção de fato não era matar, sabe? Eu só queria que aquilo cessasse, que eu já não aguentava mais aquela situação que eu estava vivendo, já era dia após dia, já tinha virado algo normal. Entendi. E com relação a Gabriela, o senhor até falou, respondendo à pergunta do senhor juiz-presidente, né, que o senhor não tinha nada assim contra a Gabriele, ou pelo menos naquele momento não era a sua intenção a Gabriele, que acabou entrando na cena, e o senhor, repito, o senhor teve acesso a esses vídeos? Lhe foi mostrado esses vídeos? O senhor tem conhecimento desses vídeos que estão no processo? Eu vi durante a delegacia. Certo. O vídeo do momento do ataque, tudo? Sim, o delegado me mostrou na delegacia, mas foi a única vez que eu vi. Certo. E por que o senhor saiu correndo atrás da Gabriela, ainda tentando esfaqueá-la? Como eu já disse, doutor, naquele momento eu saí de mim, eu estava em surto, eu estava com a mente conturbada e eu saí de mim. Então, eu não sei o que eu fiz, a minha mente ela fechou, minha vista escureceu ali, até então não sei nem o que eu fiz. Eu sei, claro, eu sei que eu esfaqueei 2 pessoas, mas eu não sei aonde foi, não sei como foi, quantas foram, porque na hora eu surtei. Entendi. Tá certo. Eu não tenho mais perguntas, tá, João Carlos? Obrigado por tê-las respondido. Ok, obrigado, doutor. Obrigado, excelência. Passo a palavra à senhora defensora pública. Não tenho perguntas, excelência. Muito obrigada. Consulto os senhores jurados se gostariam de fazer alguma pergunta por escrito ao interrogado. Não? Eu dou por encerrado, então, o interrogatório do senhor João Carlos. Suspendo a sessão por 50 minutos para o almoço, retornando no período da tarde com os debates. O plenário deve ser esvaziado.